Pois o Rubens vai dar um abraço especial a vocês, chama vocês lá para comer na casa dele, ele sabe fazer um macarrãozinho gostoso, vocês merecem. Coisa linda. Ei, Rubens, que tal? Ah, coisa linda. Abram vossas Bíblias, querido, livro de Amós. Preciso merecer toda a sua atenção. E talvez você não vai conseguir abrir a sua Bíblia, que está escuro aí, não é? Então, você não precisa abrir. Eu quero hoje pedir a gentileza que você acompanhe comigo aqui o texto que nós vamos ler, Amós capítulo de número 9, Amós 9, glória a Deus, Amós capítulo 9, se alguém chegou depois de nós começarmos, hoje nós começamos 5 horas da tarde, e está meio escuro aí, é de propósito, tá, queridos? Depois no final você me pergunta por quê. Vamos ler no verso 11. Amós capítulo 9, verso 11. E naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo de Davi. Repita comigo, naquele dia. Diga mais uma vez, naquele dia. Diga, one day, um dia, aquele dia, o Senhor vai levantar, diga comigo, levantar, uma ação de Deus. Deus quem vai levantar? Ele vai levantar, o que Ele vai levantar? O tabernáculo de Davi. Amém, queridos? Hoje eu quero falar um pouco sobre o tabernáculo de Davi. Deixa eu só concluir esse verso, que está caído, o tabernáculo caiu, amém, amados? Deus está dizendo que o tabernáculo caiu, e repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e a reedificarei como nos dias antigos. Muito bem. O texto está dizendo que naquele dia, um dia, o Senhor vai levantar o tabernáculo caído de Davi. Esse é o tema que eu quero compartilhar, e essas três dias de imersão, são 3 finais de semana, onde nós vamos entrar um pouco mais em oração, um pouco mais em adoração, um pouco mais em palavras proféticas. Nós estaremos ministrando nesses dias de forma muito sistemática, porque o meu grande propósito aqui, baseado naquilo e a direção que Deus nos deu, é fazer com que o exército marche. E a marcha que o exército vai fazer nesses dias, ele tem destino. O destino é adoração, serviço e comunhão. Então eu preciso nessa noite me mover em adoração, porque eu quero que você entenda aquilo que Deus está falando hoje para nós. Essa é uma palavra de Deus hoje para nós. Muito bem, eu quero, só para você entender do que nós estamos falando, vou pedir para o Joás projetar uma figura do tabernáculo, por gentileza, querido. Essa é uma figura que nós conhecemos bem. Este é uma revelação que Deus deu a Moisés, e quando Deus deu essa revelação a Moisés, Deus estabeleceu uma ordem, um código civil. Nesse código civil que está estabelecido no livro de Deuteronômio, logo após o Êxodo, e ali naquele processo, Deus começa a estabelecer uma ordem, e Deus dá 613 ordenanças que estão perfazendo esse código civil, a qual o povo de Israel precisava se guiar, e ser guiado. Essa era a direção que Deus estava dando. E Deus deu a Moisés a direção de construir um tabernáculo, porque Deus queria estar no meio dos homens, Deus queria se manifestar aos homens. E aí Deus dá ordem para Moisés: Moisés, me construa um tabernáculo, que tenha 60, um pátio, aí vocês estão vendo um pátio maior, tem 60 colunas aí nessa distribuição, são 60 colunas, cada prego, querido, cada corda, cada pano, cada coisa ali tem uma simbologia, não tem nada ali que não tenha um símbolo, que não projete para aquilo que Deus está por fazer, para aquilo que Deus está fazendo. Então, quando nós olhamos, nós vemos que as cordas que foram amarradas ali eram com pelos de cabras. Nós vemos que os pregos eram pregos de prata. Nós vemos que a cortina que tem de entrada, e entrada só tinha uma entrada. Nós nos lembramos que só há um caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então cada coisa tem a sua simbologia. 4 cores representam os 4 evangelhos.
Nós temos o altar de sacrifício. Esse altar de sacrifício, ele era assistido todos os dias, e ali se matavam animais por conta do pecado do povo, e os sacerdotes faziam orações, e as orações eram feitas bem altas, para que as pessoas que estavam do lado de fora recebessem aquela ministração, aquela palavra de bênção. Então eles abençoavam o povo e etc e tal. Lá à frente de cobre tem uma pia, que é onde o sacerdote lavava ali as suas mãos, ossos, onde ele se lavava para entrar no santo lugar. O santo lugar é aquela tenda, e aquela tenda tinha 2 compartimentos, vocês sabem disso. Nós tínhamos os pães da propiciação, nós tínhamos o candelabro, e nós tínhamos o altar do sacrifício. Tudo isso tem simbologia. Hoje a minha proposta não é falar do significado dos símbolos desse tabernáculo. Nós já falamos bastante sobre esse tabernáculo. Eu quero só pontuar para que você entenda lá sobre o tabernáculo de Davi. Logo à frente, ali onde há o santo lugar, havia 2 ambientes, que era o santo e o santíssimo. O santo lugar era coberto, querido, por peles de texudos. Pele de texudos. Alguém sabe me dizer o que é texudos? Alguém sabe me dizer o que é texudos? Texudo, na verdade, era um tipo de golfinho, de animal marinho. E uma vez eu fiz um estudo para ver isso. E o tabernáculo era coberto desse tipo de pele. Aquela cobertura não permitia que passasse nenhuma luminosidade. Era totalmente vedado. Estão comigo aí? E lá tem o santíssimo lugar, onde havia a Arca da Aliança. Amém, amados? Esse é o tabernáculo de Moisés. No processo, o povo de Israel era nômade no deserto. Fica ligado aqui, querido, você não perdeu a caminhada, a nossa caminhada aqui. Esse povo, querido, se deslocava diante daquilo que Deus falava. Deus dava a direção, eles desarmavam tudo e se deslocavam para outro lugar. Eles eram nômades. E então desarmava, e essa tenda tinha essa proposta de se locomover, e eles armavam em outro lugar, e sucessivamente, era a mesma ordem, era posicionada por lado certo, as cores, etc, tal, etc, tal. No processo, por causa da dureza do coração desse povo, o tabernáculo se desfez, a arca se perdeu, e caiu na mão dos inimigos do povo de Deus. A arca representava a presença de Deus, a arca representava Deus ali. A arca representava o santíssimo lugar. E a Bíblia diz que um dos homens que guardava a arca, um sacerdote, por nome Eli, que perdeu a bênção, a comunhão com Deus. Sucedeu que num dia não, seus filhos se prostituíam, e diante ali no ambiente onde estava a arca, havia toda uma promiscuidade, não havia uma postura de Eli, o sacerdote, e acontece que Deus então vem e se revela a Samuel, vocês conhecem bem a história, e esse sacerdote, no mesmo dia, a sua família é morta, ele cai de uma cadeira para trás, bate a cabeça, morre, há um desastre, a arca se perde, e ela vai cair na casa e na mão dos filisteus, os inimigos do povo de Israel. Houve um Icabode, a glória se foi, a presença de Deus se foi. Diga comigo, Icabode. Diga, a glória se foi. Diga, a glória se foi. Queridos, a honra de Israel estava na presença de Deus. Israel sem a presença de Deus, querido, estava à mercê da sorte. Israel sem a presença de Deus não tinha direção. Israel sem a presença de Deus não tinha segurança. Quantos estão comigo aí? Diga amém. Diga, a arca de Deus representava a presença de Deus. Estão comigo, amados? E se essa presença fosse, não vai não, vem comigo. Coisa linda, né? Para onde que Israel ia, queridos? Para onde que Israel ia? Eu não sei se vocês se lembram que quando o homem de Deus
o profeta, ele está sendo cercado pelo exército sírio. E o moço, Geazi, ele está ali todo apavorado. E o profeta ora, fala: Senhor, abre os olhos desse moço, para ele ver que mais numerosos são aqueles que estão a nosso favor do que contra. E Deus abriu os olhos de Geazi, e ele então todo embasbacado: meu senhor, é um grande exército. Ele ficou aleluiado, ele ficou feliz. Por quê, querido? A presença de Deus garantia a vitória e a bênção para Israel. Diga comigo, a presença de Deus. Diga forte, a presença de Deus garantia a vitória, a direção para o povo de Israel. Eles perderam a arca, perdeu a segurança e perdeu a direção. Israel estava à mercê dos seus inimigos. Eles eram pequenos, não grande quantidade. Os seus inimigos eram como a areia do mar. Eles eram gigantescos. E aí a arca cai na mão dos filisteus. Só que eles levam a arca para dentro dos seus templos. E começa um processo complicado, porque a arca passou a ser um agente perturbador para os filisteus. Começaram a acontecer pestes, pragas, misérias, e eles entenderam que era a arca, e agora eles tinham que se desfazer da arca. Eles colocam a arca, e eu estou resumindo bem a história, eles colocam a arca numa carroça, bate no lombo do animal e manda essa arca ir para o lado do povo de Israel. Então, a arca chega à casa de um homem por nome Obed-edom. E a Bíblia diz que por um bom tempo ali ficou a arca na casa de Obed-edom. E aonde havia a arca, havia segurança, havia direção, havia bênção e havia prosperidade. Deus abençoou a casa de Obed-edom, porque a presença de Deus estava naquele lugar. Bom, paralelo a esse contexto, tinha um menino pastor por nome Davi, apaixonado por Deus e pela sua presença. Tinha no seu coração temor e tremor, e entendia que a presença de Deus estava acima de tudo ou de qualquer coisa. Amava a presença de Deus, desejava a presença de Deus. E a Bíblia diz que um dia ele está lá apacentando as suas ovelhas, e um dos seus irmãos chegou e chamou Jessé: Jessé, nosso pai está te chamando. Ele não estava muito perto não, a distância era longa, mas a Bíblia diz que Davi vai até a casa dele, e quando ele chega lá, está lá Samuel com chifre de um animal com azeite. E aquilo, querido, acontecia quando o sacerdote ia ungir um rei. E então ele está lá e entra Davi. A Bíblia diz que ele era de muito boa aparência, era um menino lindo, de lindos olhos, de média estatura. Ele era um adolescente, ele devia ter 17, 18 anos nessa idade. E a Bíblia diz que ele então, Samuel, ouve da parte de Deus dizendo: olha, eu me provi de um rei. Eu me provi de um rei. Porque Samuel já tinha visto Eliabe, já tinha visto seus irmãos, eles eram robustos, treinados, halterofilista, eram homens combatentes de guerra, preparados, tinha faca nos dentes, sangue nos olhos. Tinha nada, querido, só tinha aparência. Quando ele olha, então Samuel diz: ó, certamente esse é o rei que Deus separou. Mas Deus disse: não, não é esse. Quando Davi entra, ele diz: eu me provi de um rei, unge Davi rei. Sem ele entender, ele derrama o óleo sobre Davi e o unge rei de Israel. A maturação e o processo demorou muitos anos. Ele vai para a casa de Saul, porque Saul estava perturbado. E ele então chega na casa de Saul, porque precisavam, queridos, de um tocador, um instrumentista. Chama lá o menino da guitarra para cantar umas músicas,
porque o rei está possuído, ele está possesso, ele está atormentado, para cantar umas músicas, para ver se ele alivia. E aí o músico chegava e cantava: Nana, nenê, que a cuca vai pegar. Não é nada disso, né? Ele chegava e adorava o Senhor, porque ele amava Deus. As músicas de Davi estavam diretamente ligadas àquilo que ele sentia. E quando ele cantava, a manifestação daquela canção trazia tranquilidade a Saul. Deixe estar, querido, que num desses dias, eu só estou trazendo uma narrativa para vocês entenderem que Davi não é um extraterrestre. Davi é como uma pessoa como eu e você, como nós. E Davi então, num dia na sua casa, o seu pai chama ele e fala: ô Davi, vai lá levar uns queijos para os seus irmãos, porque eles estão já nessa tocaia, nessa guarnição, nesse cortejo de guerra, esperando o que vai acontecer, e já faz dia, precisa levar suprimento, leva lá um queijo. Davi pega uns queijos e chega até o acampamento dos soldados de Israel. E quando ele olha e vislumbra aquele quadro, ele se depara com uma situação hilária do ponto de vista dele, mas trágica do ponto de vista de Israel, porque tinha um gigante no vale, gritando e afrontando o exército de Israel. Por quê? Havia-se feito uma proposta. Os embaixadores de Israel e dos filisteus fizeram uma proposta. Olha, vamos fazer o seguinte: para que não se derrame sangue, eu vou mandar o meu combatente, o meu guerreiro, você vai mandar o seu, eles dois vão pelejar, e quem vencer dominará sobre o outro exército. Positivo, porém não contaram para eles que eles tinham um homem por nome Golias, 2,45 m de altura, homem de guerra. A ponta da lança dele pesava 15 quilos. A ponta da lança dele é como um tiar. A Bíblia diz que era como um tiar de fazer a linha. Era um trem pesado. Era um homem, era um guerreiro altamente periculoso, forte, homem de guerra, um campeão. E ele está lá afrontando: cadê o campeão de Israel? Os irmãos de Davi, o exército de Israel, Saul, estava todo mundo aquietado ali. Saul chega a ver aquilo, Davi chega a ver aquilo e pergunta para os irmãos: o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O texto bíblico diz: eu sei o que é que você está pensando. Os irmãos falam para ele: espera aí, parece que Davi não era a flor que se cheirava. Davi não corria de briga. Davi, ele era corajoso. Mas espera aí, os corajosos não deveriam ser os irmãos? Por que eles se opõem antes de falar para Davi? Porque na verdade eles sabiam qual seria a reação de Davi. O texto está alegando isso. Então Davi disse: não, espera aí, vamos resolver isso. Foi lá em Saul e disse: Saul, tem alguém para ir? Não, não tem ninguém. Aí disse: eu vou. Você vai? Beleza, não tem ninguém mais para ir. Ninguém mais. Porque qualquer um seria melhor do que Davi, queridos, do ponto de vista do exército de Israel. A Bíblia diz que tentaram colocar a armadura de Saul, mas não coube em Davi. Não coube, porque ele era grande. A Bíblia diz que Saul era do ombro, os homens de Israel batiam no ombro de Saul. Ele era maior, essa altura. O maior homem de Israel batia no seu ombro. Ele era um homem alto, bonito. Só que tinha uma diferença, querido. E aqui eu quero pontuar uma questão. Na questão de Saul, a Bíblia diz que o povo pede um rei. E Samuel então consulta o Senhor, e o Senhor disse: Samuel, dá a eles o rei, porque eles não rejeitaram a você, mas eles rejeitaram a mim.
Saul foi dado por causa do povo. Só que Davi foi o próprio Deus que escolheu. Davi foi o próprio Deus que escolheu. Os homens conhecem a aparência, mas Deus conhece o coração do homem. E ali está Davi, chega diante de Saul, não coube a armadura, e agora ele vai, desce ao vale de Alá, e lá está Golias. E ele tem na sua mão uma funda, algumas pedras, porque era o que ele estava acostumado a usar, enquanto pastor. E ele vai diante e já afronta, ele já vai na direção de Golias, e Golias grita lá: por acaso eu sou um cachorro para vir pelejar comigo com pedra e pau? Ele disse: não, senhor, eu venho aqui em nome do Deus vivo. Quem é você para afrontar o exército de Deus? Quem é você para afrontar o exército de Deus? Nós estamos falando de um moço, de um jovem agora, absolutamente tomado pela paixão de conhecer Deus, de buscar Deus, de adorar Deus. A Bíblia diz que ele mata Golias, arrasta sua cabeça, entrega a Saul. Saul tem por genro, e agora o começa a perseguir, porque diante das batalhas, as moças que saíam celebrando e cantando, compunham música, e a música tinha o seguinte contexto: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000, e faziam festa. Ele era notável, ele era extraordinário. O que faz a diferença na vida de Davi é a sua paixão por Deus. Saul persegue, Saul lança a sua lança, Saul faz emboscada, Saul coloca o seu exército contra Davi, Davi foge sucessivamente. Vocês conhecem a história, para que eu chegue no ponto que eu quero que vocês entendam. Agora Saul morre, o seu amigo Jonatas morre, e Saul e Davi assumem o reino de Israel. O reino de Israel nesse tempo era unificado. Depois de Jeroboão, ele é dividido, mas aí, por enquanto, ele unifica o reino. E agora então ele tira e sai da caverna com os seus homens ali que ele tinha na sua caverna, e agora ele assume o reino de Israel. Só que tinha um problema: Jerusalém estava possuída pelos jebuseus, os inimigos de Israel. E Davi então faz uma proposta para os seus homens. Eles vão até Jerusalém e eles tomam Jerusalém. Jerusalém agora é nossa. Urra. Davi, ele não começa a saquear de fora para dentro, ele começa de dentro para fora. Quando Deus vai fazer alguma coisa em nós, Ele não faz de fora para dentro, Ele faz de dentro para fora. A religião quer nos enganar e tentar promover transformações de fora para dentro. Mas eu e você, uma vez que estamos tomados por Deus, vamos ser transformados do nosso interior, e do nosso interior fluirão rios de água viva, aonde Deus vai ministrar, vai sarar, vai curar e vai abençoar, mas é de dentro para fora. As transformações começam no coração e a partir do arrependimento. Não há transformação se não houver arrependimento. Não há transformação se o nosso coração não tiver dado a Ele. Você vai ter tudo de Deus se Ele tiver tudo de você. Aleluia. Davi é rei de Israel. E a primeira coisa que Davi então se propõe a fazer agora, junto com seus companheiros: vamos trazer a arca. Vamos trazer a arca. Vamos trazer a arca. Vamos trazer a arca.
Davi então faz um cortejo, junta um povo, vai até a casa de Obed-edom, e aquele povão, aquele cortejo enorme, levaram um carro novinho que não tinha sido usado para nada, colocaram a arca em cima do carro e vamos para Jerusalém. A arca começa a caminhar, vocês conhecem a história, o boi tropeça, a carroça inclina, a arca cai, Uzá, o grande comandante ali, general Uzá, põe a mão na arca. A palavra Uzá, o nome Uzá significa força. Ele põe a mão na arca, e a hora que ele põe a mão na arca, ele morre. Por quê? A presença de Deus não é conquistada por força. Ninguém vai ter a presença de Deus por força. A presença de Deus é conquistada com quebrantamento, com arrependimento, com entrega. Quando nos doamos a Ele, e se damos a Ele tudo o que temos, Ele nos dá tudo o que nós precisamos. Quantos entendem isso? Diga aleluia. Davi volta, chora, se inquieta, se perturba, vai nas crônicas, vai no livro, como eu tenho que trazer a arca, e agora ele descobre, ele então vai num novo cortejo, leva os sacerdotes, coloca a arca sobre os ombros dos sacerdotes, eles dão 6 passos, mata não sei quantos animais, mais 6 passos, tantos animais, mais 6 passos, tantos animais, e eles chegam em Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele rasga as suas vestes, ele dança em Jerusalém, ele celebra em Jerusalém, ele está feliz. O propósito da sua alma, da sua vida, da sua existência, ele agora tem a presença da arca, ele tem a presença de Deus, ele tem Deus na sua casa. Não há nada mais que Davi queria do que a presença de Deus. Aí ele faz uma tenda, põe a tenda de Davi, olha a arca, olha as dimensões, volta querido, volta lá, olha as dimensões, a forma, o ouro, todo o trabalho que Deus foi, lindo, maravilhoso. Agora Davi, querido, ele renova o negócio. Davi fez uma coisa que não está escrito em lugar nenhum, nem foi Deus que mandou ele fazer, mas a sua paixão pela presença de Deus o leva a fazer isso. O que ele faz? Ele leva a arca para Jerusalém e faz uma tenda. Coloca a tenda. Aí está a arca. Ali está a tenda. Só que Davi agora faz a tenda, coloca a arca. Ele diz aí, peraí, nós temos que fazer adoração? Ele levantou 16 equipes de adoração. E uma das equipes de adoração, que era um porteiro, se chamava Obed-edom. Lembra dele? A arca estava na casa dele. E quando a arca saiu da casa de Obed-edom, Obed-edom seguiu a arca. Ele fala, a arca sai da minha casa, mas eu não saio da arca. Onde ela estiver, eu vou estar junto. Quem conheceu a presença de Deus uma vez, nunca vai sair da presença de Deus. Quem experimentou a glória de Deus uma vez, querido, não interessa quanto custa, aonde está, como faz, ele vai se empenhar, buscar estar, porque quem experimentou, querido, vai viver, vai desejar, vai querer estar sempre na presença de Deus. Quantos podem dizer aleluia? Obed-edom sai, deixa, traz a família toda. Sabe quantas pessoas eram? 68, trouxe todo mundo. O texto está dizendo isso, não estou lendo os textos para a gente ganhar tempo. E uma das equipes tinha 68 pessoas. Adoração em Jerusalém, diante da arca, que agora não estava mais escondida. Ela não estava mais dentro de uma sala fechada. Ela estava à vista de todo mundo. Todo mundo podia ver a arca agora, só não podia tocar. Ele levantou os levitas, formou as equipes, e agora, durante 40 anos, todos os dias, 24 horas por dia, 16 equipes de música se intercalava adorando o Senhor, dia e noite, dia e noite,
dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite. O que está acontecendo lá na terra? Tem um tal de Davi, lá em Jerusalém, que levantou o povo, dia e noite, está adorando. Oh querido, isso chama a atenção de Deus, isso traz os ouvidos de Deus, isso traz a manifestação da glória de Deus. Deus está nesse lugar. Quantos creem nisso? Diga amém. Davi reina 40 anos, nunca perdeu uma batalha, se tornou o homem mais poderoso naquele tempo, um homem que se encheu de poder, mas eu posso dizer que era um homem como eu e você, com limitações gritantes como a minha e a sua, mas a sua paixão pela presença de Deus era incontida. Olha o que o texto diz. Eu faço questão de colocar para você. Quantas vezes Daniel orava por dia, querido? Quantas? Tá, então coloque aqui para mim. Salmo capítulo 119, verso 164. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Salmo 119, verso 164. Sete vezes no dia te louvo pelas tuas justas ordenanças. Quantas vezes Davi estava na presença de Deus adorando o Senhor? Hã? Quantas? Quantas? Não, vocês estão tímidos. O que foi? Quantas vezes por dia que Davi estava na presença de Deus, querido? Davi ia lá, atendia uma pessoa, falava, olha isso mesmo, pode vender, compra, faz não sei o que, conquista aquele reino. Ia lá, aleluia, voltava aleluiado, exato, pode fazer isso, lá, voltava, aleluia. 7 vezes por dia, esse homem estava aleluiado na presença de Deus. Outra coisa, abra o texto. Vamos lá nas crônicas. Quero mostrar uma coisa para vocês. Crônicas capítulo, acho que é 13, vamos. Deixa eu ver se é isso mesmo. Crônicas, capítulo 13. Deixa eu ver se é isso. Abre para mim, por favor. Abre Crônicas 13. Ora, Davi consultou o chefe dos milhares e dos centenas, a saber, todos os oficiais. Beleza, verso 2. Deixa eu ver se nós já estamos aí. Vamos no 2. E diz Davi e toda a congregação de Israel, se bem vos parece, se isso vem do Senhor nosso Deus, enviamos mensageiro por todas as nossas e outros irmãos que estão. Vamos lá, mais. E tornemos a trazer para nós a arca. Não, aí é quando ele consulta os parceiros e então traz a arca. Verso 16, capítulo 16. Deixa eu localizar aqui, fica mais fácil. Crônicas. Ok, vamos lá no 1 Crônicas 16, verso 1. Trouxeram, pois, a arca de Deus e as colocaram no meio da tenda para que Davi lhe tinha armado, e ofereceram holocausto e sacrifício passivo perante Deus. Olha aqui, na tenda de Moisés, eles traziam os sacrifícios e ofereciam sacrifício por causa do pecado do povo. E então, falava ali do juízo, falava ali do holocausto, e eles ofereciam uma oferta ao Senhor por causa dos seus pecados. Porém, na tenda de Davi, havia uma postura diferente. Verso 2. Olha que coisa interessante. Tendo Davi acabado de oferecer os holocaustos e sacrifícios pacíficos, abençoou o povo em nome do Senhor. Fizeram o sacrifício, abençoou, e ele fez uma oferta aqui. Então repartiu a todos em Israel, tanto a homens como as mulheres, a cada um pão e um pedaço de carne e um bolo de passas. Aleluia. O que ele fez? Primeiro, ele oferece o sacrifício, ele abençoa o povo e dá ao povo pão, dá ao povo de comer.
Isso fala da sua gratidão e aí ministra a comunhão. Beleza, segue, não vou entrar no mérito nem na tipologia. Também designou alguns dos levitas para ministro perante a arca do Senhor, para celebrarem e agradecerem a louvar a Deus de Israel, a saber pelo que eles iam agradecer a Deus e cantar. Asaf, o chefe e o Zacarias, e segundo depois dele Jaiel, Jaramimote, Jaiel, Matitias, Eliabe, Benai, Alalampampam, Obed-edom, Jeiel, com alaúdes e com harpas, e Asaf se fazia ouvir com símbolos. Olha que coisa interessante, verso 6. E Banaías e Jeazel, os sacerdotes, tocavam trombetas continuamente perante a arca do pacto de Deus. Verso 7. Foi nesse mesmo dia que Davi, pela primeira vez, ordenou que pelo ministério de Asaf e de seus irmãos, se dessem ações de graça ao Senhor nestes termos. Presta atenção. Lá no tabernáculo não tinha adoração, no tabernáculo de Moisés. Só o sacrifício. Uma vez por ano entrava no santo lugar, derramava sangue, tá? Lá no santo lugar ninguém via a arca, só ouvia a voz do sacerdote de longe. Aqui não, todo mundo está vendo a arca. Todo mundo está vendo a arca. E agora eles estão cantando. Cantando o quê? Nesses termos. Ele está dizendo: louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos os próprios seus feitos. Então ele estava cantando o que eles tinham feito. Deus tinha feito. Cantai-lhe, salmodiai, falai de todas as suas maravilhas. O que eles cantavam? Deus é bom, Deus abriu o mar vermelho, Deus fez maravilha no meio do povo, Deus fez isso, cantava. Que mais? Verso 10. Glorificai no seu santo nome, alegre-se o coração dos que o buscam ao Senhor. Que mais? Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Que mais? Lembrai-vos das suas obras maravilhosas que ele tem feito nos seus prodígios e do seu juízo, etc, etc, etc. Olha aqui para mim, o que Davi está fazendo? Gente, vamos preparar as músicas e nós só vamos louvar a Deus e glorificar a Deus pelos seus grandes feitos. Tem um salmo e alguns salmos, por exemplo, o salmista Davi diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, e ele começa a descrever a segurança de estar perto do Senhor. Mas há um salmo que ele dizia que o seu prazer é estar à sombra das asas dos querubins. Sabe qual era o melhor lugar que Davi gostava de ficar? A arca não era uma tenda? O sol batia nessa tenda e produzia uma sombra dos querubins da arca. O seu prazer era estar atrás da arca. Cadê Davi? A minha neta foi dormir na minha casa hoje. Ela acordou de madrugada e disse: cadê papai? Acordou de madrugada, pensa, Michele. Sei lá, pelas 2 ou 3 horas, sei lá que hora que era. Ela acordou e falou assim: cadê papai? Cadê mamãe? Cadê a Sofia? Ela começou a perguntar de todo mundo. O pai e a mãe, é onde ela fica, ela tem segurança, a sua referência. As pessoas perguntavam: aonde está Davi? Onde que eu encontro Davi? Atrás da arca, na sombra dos querubins. Era o lugar que ele tinha prazer de estar. 7 vezes por dia ele estava na sombra dos querubins. 7 vezes por dia ele estava prostrado diante do Senhor, cantando junto com aquele coral de centenas de vozes, que falava das maravilhas de Deus, de o quanto Ele é bom, de o quanto Ele é maravilhoso, do quanto Ele é poderoso, do quanto Ele é grande, do quanto Ele fez, do quanto Ele faz, do quanto Ele fará.
e aquele povo cantando, e Davi estava ali, querido. Nós estamos falando de 1400 e bolinha antes de Cristo, nós estamos falando antes da revelação de Jesus, um homem que estava muito à frente do seu tempo, que amava a Deus, e que no seu espírito, querido, ele atrai a presença de Deus, e Deus se apaixona por aquele ambiente. Era um lugar onde Deus tinha prazer de estar. Se cantavam dia e noite, noite e dia. Quando se chegava em Jerusalém, o Monte Sião, o monte onde onde Davi levantou o lugar onde estava a tenda, era um lugar alto, então as pessoas chegavam de longe, elas já viam o lugar onde estava, o lugar da presença de Deus, e se ouvia os cantos de longe. O cheiro da adoração, o cheiro do sacrifício que era feito, agora não pelos pecados, mas pela gratidão a Deus. Ele atrai a presença de Deus. Só que acontece uma coisa, querido. Algumas coisas aconteceram. E aqui eu quero pontuar 3 coisas que separam o homem da presença de Deus. Primeira coisa que separa o homem da presença de Deus: hipocrisia. O que é hipocrisia? Característica ou comportamento de pessoa hipócrita, de quem apresenta uma opinião que não possui e finge um sentimento que não sente. Falsidade, capacidade de esconder os sentimentos mais sinceros. Olha para mim, Davi fez uma besteira. Davi aprontou um absurdo. Ele vê uma mulher tomando banho, traz aquela mulher e ele peca com aquela mulher. Não bastasse isso, mandou chamar o seu marido e o colocou na frente do exército para morrer. Matou aquele homem. Eteu. Ele o mata. 2 pecados que não era perdoável, era condenável à morte. O profeta Natã entra na casa de Davi e diz: Davi, um homem, tinha tantas ovelhas, mas tinha um homem lá, um seu servo, que tinha uma ovelhinha, e ele mandou matar esse homem, tomou a ovelhinha desse homem. O que nós vamos fazer com esse homem, Davi? Mata esse homem. Mata esse homem. Aí Natã vira para Davi e fala: esse homem é você, Davi. Davi rasga suas vestes. Davi derrama o seu espírito e diz: foi eu. E ele diz no Salmo 51, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões conforme a multidão das suas misericórdias. Porque em pecado eu fui formado, em pecado gerou minha mãe, e o meu pecado está sempre diante de mim. Lá no verso 10 ele diz: cria em mim, Senhor, um coração puro e um caminho reto. No verso 32 ele diz assim: enquanto eu me calei, se envelheceram os meus ossos, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Davi assume o seu erro, rasga o seu coração, confessa o seu pecado, e Deus o perdoa. As consequências vêm sobre a sua casa, mas ele diz: Senhor, não deixa eu descer para a sepultura, porque os mortos não podem te louvar. Apesar da sua fragilidade, ele amava a presença de Deus. Não havia nele hipocrisia. Havia verdade, apesar da sua fragilidade. Queridos, esses dias, nós não podemos esconder atrás de uma religiosidade. A religiosidade nos induz à hipocrisia. A religiosidade, ela nos engessa
numa forma de ser, e se eu tiver aquela aparência, é suficiente. Mas por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Sepulcro caiado. Palavra de Deus para nós hoje. Lance fora toda hipocrisia. Você sabe de onde vem a palavra hipocrisia? Já falei sobre isso aqui. A palavra hipocrisia vem do original grego, aonde a hipocrisia é oriunda de uma palavra que conhecemos por ator. Nos tempos passados, na época grego-romana, se desenvolveu uma arte chamada hipocrisia. Então a pessoa colocava uma máscara e representava uma pessoa, e ela poderia representar outra, ela poderia representar outra, ela poderia representar 5 ou 6 personagens, e na verdade não ser aquele personagem. Isso eles chamavam de hipocrisia. Não nos cabe, querido, não há homens e mulheres que querem viver e estar na presença do Senhor, hipocrisia. Não nos cabe, se queremos viver e trazer a presença de Deus, ou restaurar o tabernáculo caído de Davi, neste ambiente, neste lugar, na minha vida, não cabe hipocrisia. Segunda coisa, que afugenta a presença de Deus. Segunda coisa, qual que é uma das duas? Avareza. A particularidade ou a característica da pessoa avarenta, apego extremo ao dinheiro, cuja preocupação maior é juntar dinheiro, ação de maneira de comportar da pessoa avarenta. A Bíblia diz que nós não podemos servir 2 senhores. Se eu quero a presença de Deus, eu não posso ter outro senhor. Só existe um Senhor, e o meu Senhor é Deus. Preste atenção. Não significa que você não pode ter a bênção e ser próspero. A prosperidade é uma bênção do Senhor. Quantos creem nisso? Não. De novo. A prosperidade é uma bênção de Deus. Quantos creem nisso? Quantos querem ser abençoados no ano de 2021? Amém? Você quer ganhar muito dinheiro esse ano, querido? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não, querido? Sim ou não? Ok. Então eu quero liberar uma bênção sobre a sua vida e crer que esse ano você vai ganhar muito dinheiro. Se depender de mim, você pode começar a juntar. O problema é que vai faltar liguinha. O problema é as liguinhas. A gente dá um jeito de mandar buscar da China. Não, da China não, mexer com essa negócio de China não. Dá de algum lugar. Amém? O problema não é esse, querido. O problema é aonde está o seu coração. Porque quem tem Mamon como Senhor, nunca terá Deus como Senhor. Deus, Ele nunca vai dividir o seu lugar com ninguém. Por isso, nós ajudamos você aqui. Como? Dando a você a oportunidade de dizimar e ofertar. Por quê? Porque o seu dízimo e a sua oferta prova o seu coração. Porque se você não tem fé e nem coragem de dar o seu dízimo e a sua oferta, querido, desculpa, você tem outro Senhor, esse não é Deus. Porque quem dá o dízimo, não dá nada. Porque o dízimo não é seu. Estão comigo, querido? Nossa, essa hora dá umas afundadas nas cadeiras. Desculpa, esse é um fato. Quando eu olho para Davi era um homem absolutamente generoso. Agorinha ele estava dando pão para o povo. Ele estava abençoando o povo. Aí, olha o que aconteceu. Ele falou assim: meu Deus, eu tenho um palácio para morar e não tem casa. O Senhor não tem casa, Ele está numa tenda. Eu vou construir um grande templo. Deus falou: você não vai construir. Tem muito sangue na sua mão, mas os seus filhos vão construir. Muito bem. Sabe o que ele fez, querido? Sabe o que ele fez? Ele comprou todo o material que precisava para a construção do templo e deixou guardado. Ofertou para a construção do templo, porque ele amava a presença do Senhor. Ele não tinha problema com o seu coração não estava dividido com o seu reino. O reino
que ele cuidava não era dele, era do Senhor. Por isso, querido, eu quero te libertar deste mal. 2021, você precisa se posicionar com seriedade diante do Senhor. E se posicionar com seriedade diante do Senhor significa dar ao Senhor o que é do Senhor, ministrar ao Senhor a sua gratidão. E por favor, não traga aqui emburrado. Eu me lembro de um testemunho da minha mãe, que uma vez, quando ainda moça, foi numa igreja evangélica. Chegou numa igreja evangélica levada por uma amiga. Ela chegou na igreja evangélica e ela não era crente. E o pastor disse: olha, esse é o momento de ofertar, oferte, dê a sua oferta. E ela falou assim: puxa vida, mas eu só tenho esse dinheiro aqui. Eu ofertar esse dinheiro, eu vou embora sem nada. Eu queria tomar um sorvete. Era o dinheiro do sorvete. Olha que coisa. E ela, então, aquela luta, até o momento de colocar aquela oferta no altar, meu Deus, e agora? Ofertou. Foi embora contrariada que ela não podia tomar o sorvete. Aí ela está indo embora, no caminho ela achou o mesmo valor do dinheiro no chão. Ela ficou com um remorso tão grande, querido. Ela pensou assim: caramba, desculpa a expressão, que é a expressão dela. Eu dei uma oferta para Deus e Deus rejeitou. A Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Não basta dar, você precisa dar com alegria. Não basta ofertar, você precisa ofertar com alegria. Terceira coisa e última, que separa você da presença de Deus: o seu humanismo secular. Quantas vezes Davi estava na presença de Deus? Quantas vezes você está na presença de Deus no seu dia? Amados, olhe para mim. Nós estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos momentos da história da igreja na terra. Jesus vem buscar a sua igreja. Quantos creem nisso? Diga amém. Quantos ainda estão esperando Jesus? Diga aleluia. Quantos creem no arrebatamento da igreja? Diga glória a Deus. Quantos creem na vinda do Cordeiro? Diga glória a Deus. Quantos ainda estão esperando pelo Senhor? Diga amém. Muito bem, se você está esperando, querido, você precisa começar a se organizar para ir. Porque a Bíblia diz que o bom soldado não se embaraça com coisas desta vida. O nosso humanismo secular, a nossa corrida da vida, tem nos ocupado tanto que nós não temos tempo para Deus. Me desculpa, é tolo dizer isto, é uma tolice dizer isto, mas por incrível que pareça, há pessoas que não têm tempo para Deus, porque alegam não ter tempo. Por quê, querido? Por causa do seu humanismo. Designação das doutrinas que afirmam estar o homem e a condição humana acima de todas as coisas. As suas coisas estão acima das coisas de Deus, querido? Esquece. Movimento intelectual propagado na Europa, no período da Renascença, baseado na civilização grego-romana, que reconhecida o valor do saber crítico, etc e tal. Bem, mérito da questão, paramos no primeiro ponto ali. A designação das doutrinas que afirmam estar o homem e a condição humana acima de todas as coisas. Você nunca vai ter a presença de Deus se você vive um humanismo secular. Se você não disciplinar o seu tempo e aprender a ter um tempo com Deus, como você vai atrair a presença de Deus? Estão comigo, queridos? Quantos estão comigo ainda? Diga amém. Termino. No livro de Amós, capítulo 9. E esse assunto eu vou continuar porque o melhor ainda está à frente. Amós capítulo 9, verso 11. Não hoje, porque eu sei que vocês estão talvez um pouco cansados, que começamos 5 horas da tarde e talvez estejam um pouco cansados. Mas Amós capítulo 9, verso 11. Naquele dia, tornarei a levantar o tabernáculo de Davi, que está caído. O que está caído, querido? O que fala do tabernáculo de Davi? O que fala? O que fala, querido? Vocês não entenderam. O tabernáculo de Davi está falando do quê? Da presença de Deus. O que Deus está querendo levantar nesses dias? O tabernáculo de Davi. Tem muitas pessoas que pensam que Deus vai levantar o tabernáculo de Davi lá no céu. No céu não precisa de tabernáculo de Davi, querido.
Porque nós já vamos estar na presença de Deus de noite o resto da vida, de eternidade a eternidade. A promessa de Deus é que Ele vai levantar o tabernáculo de Davi hoje, agora, aqui nesse lugar. Qual lugar, querido? Aqui. Quando Ele vai levantar? One day. Quem vai levantar? O Senhor. Quando? Antes do fim. Quando, querido, é antes do fim? Agora. Semana que vem, querido. Semana que vem, Deus vai levantar o tabernáculo caído de Davi. Não, querido. Deus já está levantando nesses dias o tabernáculo caído de Davi. As revelações e as canções que nós temos cantado fala da presença de Deus e da manifestação da sua presença, mas a religiosidade não nos deixa viver o que nós cantamos, porque nós nos tornamos religiosos e repetimos culto, porque nós vamos ao culto, chegamos ao culto, cantamos uma canção, ouvimos uma palavra e vamos para fora e não produziu nada. Por quê? Porque nos tornamos repetidores de obrigação. E se nós nos tornamos repetidores de obrigação, nos tornamos religiosos. E se somos religiosos, nunca teremos a presença de Deus. E a promessa de Deus é que Ele vai restaurar. A palavra certa é: eu vou levantar o altar ou o tabernáculo de Davi, a tenda da presença de Deus. Quando Ele quer fazer isso? Hoje, agora. Quantos creem nisso, diga aleluia. Será que nessa geração tem Davis, querido? Será que nessa geração tem Davis que querem chamar a presença de Deus? Querido, será que nessa casa tem Davis que quer atrair a presença de Deus para esse lugar? Será que nesse lugar há homens e mulheres que estão dispostos a colocar o seu coração nisto? Porque nós precisamos fazer alguma coisa, querido. Isso aqui não é um açougue, não é uma padaria, não é um clube social, não é um lugar da gente encontrar domingo à noite. Nós somos a igreja de Jesus. Eu não sou a igreja, nós somos a igreja. E o lugar aonde quer Deus quer se manifestar é em nós, é através de nós. Mas para que isso aconteça, Ele precisa conhecer e encontrar Davis nessas gerações. Homens e mulheres que não têm aparência, homens e mulheres que não se parecem, mas que o seu coração está profundamente comprometido com a presença dEle, profundamente comprometido com a manifestação da sua glória. Será que Ele encontra neste lugar algum Davi? Será que Ele encontra alguém para chorar nesse altar? Será que Ele encontra alguém para produzir uma adoração em espírito e verdade neste lugar? Eu não sou juiz disso, é Ele que é o Senhor. E a Bíblia diz que Ele procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e verdade. A minha pergunta: será que Ele encontrou nesta casa algum adorador em espírito e verdade? Pelo amor de Deus, diga sim, Ele encontrou. Diga sim, Ele encontrou. Eu quero ser a casa favorita de Deus. Já cantamos isso, querido. Eu quero ser o lugar onde Ele quer estar. Agora eu te pergunto: que diferença tinha Davi de mim, de você? Eu confesso que eu sou um pai melhor do que Davi. Eu sou um pai melhor do que Davi. Eu te confesso que tem áreas que eu sou melhor do que Davi. Meu Deus. Mas eu quero ser Davi na paixão pela presença de Deus. Eu quero que o Espírito de Deus inquiete o meu espírito e me mova.
e me joga na parede, me joga para cima, me joga para baixo. Eu quero ser tomado pela sua glória. Eu quero chegar num tempo, queridos, que nós vamos saber a hora que começa esse culto, mas não vamos saber a hora que termina esse culto. Eu choro pelo dia, querido, em que nós vamos ter neste lugar uma presença tão gloriosa de Deus, que as pessoas vão passar na frente dessa igreja, elas vão chorar e entrar por esse lugar e gritar desesperadamente: eu estou arrependido, eu quero Deus, porque a presença de Deus nesse lugar vai atrair o perdido, e nós vamos poder ser a casa favorita de Deus, que vai transformar o perdido do poder das trevas ao poder da luz. Eu quero crer, querido, que nós vamos chegar um dia de um avivamento tão poderoso, que os enfermos vão entrar por aquela porta e vão sair daqui curados. Eu creio naquele dia que nós vamos nos encontrar aqui, homens vão profetizar, mulheres vão profetizar, e Deus vai tomar cada um de nós, e seremos usados poderosamente nas mãos do Senhor, no serviço da adoração, e vamos atrair a sua presença. Mas eu desejo, querido, um dia em que o toque da trombeta, ele vai ministrar, e vai me chamar, e nós vamos olhar para o céu, e vamos ver ele sentado no cavalo branco, e na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e ele vai nos chamar pelo nome, e nós estaremos com ele na glória. Quantos querem estar nesse dia? Diga aleluia. Fica de pé no seu lugar, querido. Enquanto os Asafes, enquanto os Obed-edoms, enquanto os ministros do altar sobem ao altar, acabou o show, vamos começar a adoração nesse lugar. Acabou a hipocrisia, vamos começar um relacionamento sincero, de um coração profundamente entregue com Jesus. Eu não sei você, querido, mas eu estou inquieto nesses dias por essa presença de Deus. Eu estou inquieto nesses dias por esse mover de Deus. Eu não sei o que você tem desejado para 2021, mas eu quero desafiar você a desejar a presença de Deus. Quero convidar você para erguer as suas mãos para os céus. E por um instante eu quero convidar você a chamar Jesus para esse lugar. Esse lugar que eu estou falando é a sua vida. A chamar Jesus para aquilo que você está oferecendo a Ele. Não a sua avareza, mas o melhor do seu tempo, o melhor da sua saúde, o melhor da sua vida. Querido, não basta ser uma igreja local, nós precisamos ser a igreja global do Senhor. Nós precisamos ser a casa dEle. Erga suas mãos para os céus. Davi adorava o Senhor 7 dias, mas haverá um dia que nós vamos adorá-lo de eternidade a eternidade, diz o Senhor, porque não haverá nem dia nem noite, porque eu e você, nós estaremos na sua presença para todo sempre. Se você quer Jesus, e eu não estou falando a descrentes nessa noite, eu estou falando ao povo de Deus nesse lugar. Por um instante, enquanto cantamos uma canção, eu quero que você chama por Ele. Pastor, eu quero ir aí na frente orar. Se você quer vir, vem na frente, dobra o seu joelho, sobe nesse altar, pula nessas letras, faz o que você quiser, mas chama pelo Senhor. Pastor, eu quero que algo diferente aconteça na minha vida, então faça algo diferente. Pastor, eu quero mais de Deus, então se arrependa, se curve, se prostre, se rasgue por inteiro. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Chama por Ele, querido. Chama pela sua presença. Vem neste lugar, Senhor. Queremos mais de Ti. Queremos mais de Ti, Jesus. Quebra todas as barreiras mentais. Quebra todos os obstáculos desta noite.
Ergue a sua voz ao céu, querido. Chame pelo Senhor e diga: vem Jesus, vem sobre a minha vida, vem Espírito Santo, vem Espírito de Deus. Tira toda dureza, quebra toda dificuldade, rompe todas as cadeias. Aleluia! Vem, Senhor, vem, Jesus, transforma a nossa vida, transforma a nossa vida, Jesus. Aleluia, aleluia. Mas se acalmar, ainda tu vence a morte. Sim, Jesus. Ainda liberta o cativo. Sim, Jesus. Ainda tu cura o doente e ainda encontra o perdido. Ainda tu vence a morte, ainda liberta o cativo, ainda tu cura o doente e ainda encontra o perdido. Jesus é o mesmo e nunca mudará, pra sempre reinará. Ainda quer se mover, eu sei que estás aqui, Espírito de Deus. Jesus é o mesmo e nunca mudará, pra sempre reinará. Ainda quer se mover, e eu sei que estás aqui, Espírito de Deus. Eu sei que és o mesmo ontem e hoje e amanhã, e nunca me deixará, até o fim permanecerá. Sei que és o mesmo ontem e hoje e amanhã, e nunca me deixará, até o fim permanecerá. Eu sei que és o mesmo ontem e hoje e amanhã, e nunca me deixará, até o fim permanecerá. Eu sei que és o mesmo ontem e hoje e amanhã, e nunca me deixará, até o fim permanecerá. Jesus é o mesmo e nunca mudará, pra sempre reinará. Ainda quer se mover, eu sei que estás aqui, Espírito. Se entregue tua coração a Ele. Jesus, Espírito Santo, Espírito de Deus, nós sabemos que és o mesmo, sabemos que és o mesmo, sabemos que és o mesmo, sabemos que és o mesmo. Declare: Jesus é Sim, o Jesus. mesmo Sim, Jesus. e nunca mudará, Sim, Jesus. pra sempre reinará. Ainda quer se mover, eu sei que estás aqui, Espírito de Deus. Aleluia. Há várias etapas no ministério de Davi. A etapa onde ele está na caverna, a etapa quando ele assume o reino, a etapa de levar a arca, a etapa da manifestação da glória,
A etapa da comunhão. Eu não sei qual etapa que você está vivendo hoje, querido, mas você precisa se inquietar no seu coração em chegar na etapa da manifestação da presença de Deus. Quando você chegar na etapa da manifestação da presença de Deus, nada será mais o mesmo. Porque quando Ele assume o controle da nossa vida, Ele muda a história da nossa vida, Ele muda o curso da nossa vida, Ele muda as condições que nós vivemos, Ele muda as circunstâncias que nós vivemos, Ele muda os ambientes que nós vivemos. Quando a presença de Deus chega na nossa vida, nós passamos a ser o bom perfume de Jesus. A sua presença passa a inundar outras pessoas, abençoar outras pessoas. Não somos mais guiados pela nossa própria vontade, mas somos guiados pela sua vontade. Não somos guiados por força, mas somos guiados pelo Espírito. O meu grande desafio para nós é que nós desfrutemos dessa presença de Deus. O meu grande desafio para nós nesta casa é que a presença de Deus seja o objeto, a causa ou o alvo mais desejado por nós. Que a presença de Deus possa inundar as nossas vidas, a nossa casa, o nosso coração. Uma última vez, erga as suas mãos para os céus e diga assim comigo: Senhor Jesus. Diga com voz de trovão: Senhor Jesus, enche a minha vida com a tua presença, e que caia por terra todas as